Ô Mauro, como você tem observado todo esse processo? Qual é a sua opinião sobre toda essa situação de eleição antes do pleito de segunda-feira, essa disputa toda? O que você tem observado e pode analisar para a gente de todo esse processo eleitoral do Flamengo? Acho que é importante primeiro explicar, né, para o torcedor do Flamengo, que eventualmente não esteja atento a esse detalhe, que não existe uma chapa de oposição, né? Existem dissidências, porque todos Exato. participaram dessa gestão, todos os candidatos, né? Os apoiadores não, existem apoiadores desse ou daquele candidato que não participaram da gestão do Landim nesses 6 últimos anos, vai completar 6 anos agora no final de 2024 que ele está no poder. E então você tem aí o BAP, que foi ainda presidente do Conselho de Administração, integrou o Conselhinho do Futebol e tal, sempre foi um cara atuante, e o Maurício Gomes de Matos, que foi o vice-presidente de embaixadas e consulados. Então, são pessoas que participaram da gestão, que em algum momento se desconectaram dela, não faz tanto tempo assim, e lançaram suas candidaturas, né? E o candidato que acabou sendo apoiado pelo Rodolfo Landim foi o Rodrigo Dunche, que é o seu vice-presidente. Mas nesse processo todo, né, o que a gente percebe, que eu percebo pelo menos, é muita pouca consistência nas propostas. Eu vejo muitos tópicos, né? Por exemplo, o estádio do Flamengo. Como vamos pagar o estádio? O estádio deve custar pelo menos 2 bilhões. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Eu acho que o torcedor não pode acreditar cegamente, como muitos me parece que acreditaram, pelo menos no momento que o terreno foi comprado, que, não, nós temos aqui um modelo. Qual vai ser? Name right. Tá bom, name right? Legal, name right. Como é que vai ser? Vamos arrecadar 1 bilhão. Mas de onde saiu esse número? Quem conseguiu negociar por uma cifra próxima a 1 bilhão? E outra coisa, como funciona o name right? Né? Digamos, o Flamengo inaugura o estádio, uma empresa, né, resolve patrocinar o estádio. Qual é o interesse dessa empresa? Que a imprensa, os torcedores todos, citem o nome da empresa cada vez que acontecer um jogo naquele local. Se o estádio nem existe, hoje não é interessante. Será interessante no futuro. É possível você vender antecipadamente, a empresa pagar um sinal. Olha, eu vou pagar essa grana, vou dar um tanto agora, mas o volume maior de dinheiro, a tendência natural é entrar só quando o estádio fica pronto. Então, como é que você vai antecipar essa receita? E se você antecipar, qual o custo dessa antecipação? Porque digamos que alguém queira pagar 1 bilhão, mas o cara fala, eu vou te adiantar 1 bi agora para ter o nome do estádio do Flamengo? Não, vou pagar parcelado. Vou te adiantar uma grana agora, mas não vai ser 1 bi, vai ser menos. É normal, a empresa vai negociar. Ninguém vai sair colocando dinheiro assim sem mais nem menos. Se você antecipa receitas, tudo no mercado é assim, né? Você tem um ágio aí, vai perder alguma coisa. Então, essa é uma conta, isso é algo que não foi explicado, nem pela situação, nem pelas dissidências, digamos assim, que são a oposição, né? Não apresentaram nada concreto. Eu não vi nada concreto. Como vai ser? Vender cadeira. Vender cadeira cativa é antecipação de receita. Se você vender um número pequeno, ok, 1.000, 1.500, mas qual o dinheiro que isso vai proporcionar? Não vai ser tão significativo. Se você vender muitas cadeiras, 5, 6, 7, 10 mil, significa que se o Estado tiver, vamos supor, 70 mil lugares, vendeu 5 mil cadeiras, já caiu para 65. Já diminui a capacidade de arrecadação no futuro, porque essas cadeiras serão de proprietários, se forem cativas por um período, se forem perpétuas a vida inteira. Como ocorre no Maracanã, né? O Maracanã tem um público, um número oficial, que é a capacidade de 78 mil, que só existiu na Copa do Mundo. Porque ali não tinha cadeira cativa, nada, e não tinha divisão de torcida. Então, o Maracanã já parte de menos 5 mil, mais ou menos, cadeiras cativas e perpétuas. Então, essa antecipação de receita é o melhor caminho? Também não me parece, tem que ser muito bem pensado, a não ser que tenha um plano muito bem elaborado que dê equilíbrio para isso aí, né? Você vai ter as cadeiras, se a pessoa não for ao jogo, o clube pode revender essa cadeira para alguém, sei lá, como acontece na Inglaterra, por exemplo, no estádio do Arsenal. Lá não é uma cativa, mas você compra a sua cadeira para a temporada, para todos os jogos da Premier League e do Arsenal. Se você não quiser ir no jogo, aquela cadeira do João Guilherme, naquele dia o João Guilherme não vai. Ele coloca por intermédio do site do clube a cadeira à venda. E aí o Mauro vai e compra a cadeira, o clube cobra uma taxa e o João recebe o dinheiro ainda ressarcido. Isso estimula que a pessoa não largue a cadeira vazia, porque não é cambista, não tem picaretagem, não tem ninguém levando vantagem, é o clube intermediando. Para quê? Para que aquela cadeira seja ocupada. E o comprador daquela cadeira da temporada, ele vai pensar, bem, quando eu não puder ir a um jogo do meu time, eu não fico no prejuízo, porque eu posso repassar para um outro torcedor que queira ocupar aquele espaço. Isso é usar o mínimo de inteligência. Se o Flamengo for capaz de fazer algo parecido,
pode ser interessante. Mas, enfim, esses planos, eu estou dando aqui pequenas ideias meio aleatórias. Eu não vi nenhuma nesse sentido. Ninguém apresenta nada. Vamos vender cadeia, mas como? Vamos name right. Mas qual empresa? Vocês já pesquisaram no mercado? Já prospectaram? Então, acho que tem muita coisa que está na espuma. Acho que é pouca profundidade. No futebol é muito aquela coisa, né? Não, teremos uma gestão profissional, teremos um diretor. Quem é esse diretor? No Brasil, eu não conheço esse diretor. No futebol brasileiro, esse diretor brabo, né? Que entende do campo, que entende de negócios, que vai ao mercado, que tem peso para falar grosso com o jogador se for preciso, chamar atenção, que tem condições de chegar para um técnico. O técnico fala, por exemplo, vou dar um exemplo. Um jogador que a torcida do Flamengo não gosta é o Alan. Por conta de atuações de fato abaixo do que ele pode apresentar. Já jogou bem mais no Atlético Mineiro, especialmente. Por que o Alan é do Flamengo? Porque o Jorge São Paulo cismou com o Alan. Ele cismou com o Alan. Eu quero o Alan. Aí, todo dia, Alan, no Flamengo falou, pagou uma fortuna pelo Alan. Se você tem um diretor esportivo capacitado, João, ele vai dizer, por que você quer o Alan? Eu tenho fulano, ciclano e beltrano, tenho outro da base. Tudo bem. Tá legal, eu vou tentar o Alan. O meu teto é tanto. Daqui eu não passo. O Atlético quer o dobro, quer 50% a mais. Não, eu não vou trazer o Alan. E vai dar chilique, o técnico vai ser o quê? Ele vai ter que entender que é aquilo que ele vai trabalhar. E assim vai. Então, acho que se for para falar de profissionalismo, então temos que chegar nesse nível. Porque hoje mesmo, nessa gestão que está acabando, na realidade, todo o departamento de futebol do Flamengo é profissional. O único que não é profissional é o chefe de tudo, que é o vice-presidente de futebol, que é o Marcos Braz. Mas todos são profissionais. Eu acho que aí a questão do profissionalismo não é porque o cara tem uma carteira assinada ou emite uma nota fiscal e recebe a remuneração. Não é isso. Profissionalismo é na essência, é no trabalho, na capacidade, numa visão de vanguarda, que possa fazer com que o Flamengo explore melhor o potencial absurdo que ele tem e que não é explorado. E isso é uma coisa que, conversando com os candidatos, em cima do que você está falando, né, dessa preocupação de jogar para a galera, para a nação, mas não detalhar tantas propostas, eu percebi, até porque é o assunto que chama muita atenção, que eles tocaram muito nesse ponto, profissionalização do departamento de futebol, e todos falaram na substituição do Marcos Braz, que antecipadamente anunciou que vai sair. Mas esse é um ponto que todos fizeram questão de tocar e usar a palavra profissionalização, Mauro. Exato. Acho que a questão é, eles falam na profissionalização, mas o desenho dessa estrutura não está claro. Quem vai ser o diretor do candidato A, do B e do C? Esse diretor, no Brasil, eu não conheço. Não digo que não existam pessoas capacitadas, mas no mercado, já com experiência, com nome, porque tem isso, né? A mesma coisa acontece com os técnicos. Existem ótimos treinadores na base, em times pequenos, e que não conseguem, às vezes, decolar no time profissional por falta não só de uma experiência, mas da famosa casca. Para você lidar com o jogador medalhão, né? E se você não é um técnico com um certo peso, vai ter uma dificuldade maior, né? O Felipe Luiz, por exemplo, que está agora como técnico do Flamengo, ele tem uma casca natural de um jogador grande que foi. Então, já chega com peso que técnicos da idade dele, com pouco tempo de experiência, ouvindo da divisão de base, não tem em geral. Então, você não encontra. Você encontra, por exemplo, vou citar alguns nomes. Rodrigo Caetano, Alexandre Matos, Anderson Barros. Todos esses caras, eles são mais caras, eu vejo assim, de mercado, né? E de dia a dia também no clube, de resolver problemas e tudo, do que de uma discussão mais técnica, de conversar com o técnico o porquê dessa contratação, do porquê dessa escolha, do porquê dessa prioridade. Por exemplo, quando o Abel Braga sai do Flamengo, em 2019, para mim ali houve uma conversa profissional, por incrível que pareça. Vamos recapitular. Abel Braga coloca o Flamengo com o time titular contra o Corinthians na Copa do Brasil. O Flamengo derrota o Corinthians em Itaquera por 1-0, gol do William Arão. O jogo seguinte é contra o Fortaleza. Já viu o desgaste do Abel e tal. E aí tem o jogo contra o Fortaleza num sábado, no final de semana. Sábado no Engenhão, no Hilton Santos, né? Que foi esse jogo. Por alguma razão não foi no Maracanã, não recordo qual. O Abel sinalizou que pensava em colocar time reserva porque tinha um jogo contra o Corinthians na volta no Maracanã. E uma pessoa da diretoria foi até ele e falou: não, Abel, nós já estamos a uma certa distância do Palmeiras, que lidera o campeonato, que era o campeão do ano anterior, o atual campeão, com o Scolari, que ainda era o técnico do Palmeiras. A gente não quer perder contato com o Palmeiras. O Fortaleza era um time do Rogério Ceni, vindo da Série B, e já apresentava ali ser um time perigoso, né? Tipo, não podemos perder ponto para o Fortaleza em casa, temos ganhante, não pode deixar o Palmeiras descolar. O Abel achou isso uma interferência, um direito que ele tem de pensar assim. Eu acho que não.
Acho que é uma conversa profissional. A prioridade do clube é ser campeão brasileiro. E nós estamos em vantagem contra o Corinthians. Podemos sim jogar completos e contra o Corinthians colocar até um time, não digo totalmente titular, mas com 7, 8, sei lá, jogadores, e defender esse resultado. Isso é usar o elenco. Ele não gostou, foi embora, o direito que ele tem. Esse tipo de conversa tem que existir. Esse ano mesmo, João. Todo mundo ficou empurrando com a barriga. Aquela conversa, não, o Flamengo disputa tudo. Não tem como disputar tudo igual com a mesma intensidade. O calendário não permite. E o Flamengo fez uma escolha silenciosa, que foi a Copa do Brasil, e largou o brasileiro. Por isso, hoje, estamos falando do Flamengo fora da disputa, faltando 2 rodadas, o que eu considero um absurdo completo, pela qualidade e pelo investimento do elenco e o investimento feito. Então, eu não sei. No Brasil, eu não vejo, com experiência, preparado, nenhum profissional que possa exercer essa função, na minha visão, a contento. Talvez tenha que vir de fora. E aí tem nomes que são citados, especulados, mas de uma forma assim, muito superficial. Eu não percebo assim, uma argumentação mais convincente de como a coisa será. Muitas teorias, mas no caminho da prática eu acho que ainda muito pouco pelas muitas entrevistas e debates que vimos até agora.